Olá pessoal, meu nome é Samantha Novaes, sou professora de Direito Tributário do Projeto Social Exame da Esperança. Nesse nosso encontro, eu estou trazendo para vocês uma dica super importante para a sua aprovação no exame da ordem. Vamos falar sobre taxa, que é uma das espécies de tributos. Não sei se vocês se lembram, mas na aula passada eu trouxe para vocês uma pirâmide, na qual eu trazia todas as espécies de tributos e taxa estava bem no nosso meio da pirâmide junto com contribuições de melhoria, fazendo parte da segunda geração de tributos. Para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre a finalidade da taxa, eu vou contar rapidamente para vocês um pouco da história do surgimento da taxa. Bom, a taxa ela veio para corrigir a imperfeição do uso de impostos em qual eram utilizados em serviços uti singuli, ou seja, era gasto o dinheiro que deveria ser de todos em atividades de serviços específicas, ou seja, era possível identificar as pessoas que estavam utilizando aquele serviço. Então, eles pensaram, por que não criar um mecanismo para que trouxesse ao erário uma justiça, criando uma justiça retributiva deste valor que eram gastos para alguns da sociedade, não todos. Pode vir para vocês dois termos muito utilizados em provas, que é uti singuli, que é diferente de uti universi. Bom, uti singuli quer dizer que este serviço ele é divisível, determinável, você consegue identificar quem está fazendo uso desse serviço. Já o uti universi não, é um serviço para todos, todos do povo. Agora vamos falar um pouquinho sobre as características das taxas. Bom, as taxas são um tributo vinculado. Vinculado por quê? Ele é vinculado à prestação, ele é retributivo. Por que retributivo? Porque ele retribui ao erário as verbas públicas já utilizadas e ele é prestacional, ou seja, o ente ele deve prestar algum serviço para que o sujeito passivo pague sobre essa taxa, ok? Então, os tributos têm como características a taxa ser vinculada, retributiva e contraprestacional. Vamos falar agora um pouquinho sobre as modalidades de taxa. As modalidades de taxa vocês vão encontrar no artigo 145, inciso 2º da nossa Constituição, bem como o artigo 77 do nosso Código Tributário Nacional. Nesses artigos, eles vão trazer dois tipos de modalidades de taxa, que é a taxa do poder de polícia e a taxa de serviço público divisível e específico. Essas são as únicas modalidades a qual foram criadas para as taxas. A competência é um outro assunto da nossa ementa que é muito importante para vocês saberem na prova. A competência é chamada para instituir as taxas de competência comum. O que é uma competência comum? Na competência comum, nós falamos que todos os entes, União, Estados, DF e municípios, eles têm essa competência para a instituição de taxa. Então, você já sabe que taxa tem competência comum de todos os entes. Todos os entes podem instituir taxas. Sobre o lançamento. Bom, taxas, como regra, é por lançamento de ofício, mas excepcionalmente pode ser por homologação. Então, taxa como regra de ofício e excepcionalmente pode ser por homologação. O que é o lançamento de ofício? Bom, no lançamento de ofício, o sujeito passivo ele não faz nada, ele aguarda o ente notificá-lo para que pague, no caso, a taxa. Ou seja, o ente vai calcular o montante e vai enviar para o sujeito passivo, o contribuinte, para que pague essa taxa. Já no lançamento por homologação, temos um exemplo típico que é o imposto de renda, ou seja, o contribuinte ele vai fazer tudo
e vai mandar este pagamento para o ente e esse vai homologar. Portanto, lançamento aqui, no nosso caso, para a taxa é de ofício e excepcionalmente por homologação. Aqui no nosso ponto 6, nós temos a lei instituidora. Qual é a lei instituidora de taxa? Bom, como regra geral, os impostos são instituídos por lei ordinária, ou seja, lei comum. E vai ser a mesma coisa para a taxa, é instituído por lei ordinária. Nesse caso, se houver relevância e urgência, pode vir por medida provisória, conforme vocês podem ver lá no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3 da nossa Constituição. Então, taxa tem como lei instituidora lei ordinária, lei comum. Não é necessário lei complementar. E se houver relevância e grave e urgência, pode vir por medida provisória. Bom, vamos falar agora sobre o fato gerador e o sujeito passivo da taxa de polícia e o fato gerador e sujeito passivo da taxa de serviço. Primeiramente, vamos falar da taxa de polícia. Temos aqui como fato gerador da taxa de polícia o exercício regular do poder de polícia pelo ente. Ou seja, se o ente ele tem esse exercício regular do poder de polícia, esse já é o fato gerador que inclui a taxa de polícia. Já o sujeito passivo é toda aquela pessoa que ela é fiscalizada por essa taxa de polícia. Aqui já no fator gerador da taxa de serviço é a prestação de serviço público específico e divisível também colocada à disposição, ou seja, para que incida a taxa de serviço, o fato gerador é a prestação desse serviço público colocado à disposição. É muito importante que vocês não caem nessa pegadinha do colocado à disposição, que já foi objeto de súmula do STF, tá? Bom, agora vamos entrar em base de cálculo da taxa de polícia e base de cálculo da taxa de serviço. Bom, a base de cálculo da taxa de polícia é a medição do poder de fiscalização. Ou seja, vai ser de acordo com o tamanho dessa fiscalização. Quanto mais quando for preciso maior fiscalização, podemos entender que haverá terá necessidade de maior equipamento, de mais fiscais para fiscalizar, por exemplo, um empreendimento, uma boate. Então, a base de cálculo vai ser de acordo com a medição do poder de fiscalização que tal atividade necessita. Já na base de cálculo da taxa de serviço, nós temos o seguinte, o potencial uso deste serviço. O potencial uso do serviço. Ou seja, essa base de cálculo vai ser de acordo com o potencial uso do serviço. Agora aqui, para finalizar a nossa dica de taxa, vamos falar um pouquinho sobre princípios da legalidade e anterioridade. No caso de taxa, nós não temos qualquer exceção aos princípios da legalidade e anterioridade. Tais princípios, vocês encontram o princípio da legalidade no artigo 150, inciso 1 da nossa Constituição, que diz que para se criar e majorar impostos, enfim, nesse caso taxa, somente em virtude de lei. Esse é o princípio da legalidade. O princípio da anterioridade vocês encontram no artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da nossa Constituição. Para a taxa também não há qualquer exceção ao princípio da anterioridade. Deve ser respeitado o exercício financeiro seguinte e pelo menos 90 dias da publicação da lei. Agora, para finalizarmos, vamos falar sobre imunidade. No caso de taxa, não há qualquer imunidade, ou seja, o nosso constituinte ele não trouxe nenhuma imunidade para a taxa. É muito comum que as pessoas, os nossos alunos, eles confundam
as imunidades subjetivas do artigo 156, alíneas A, B e C, como imunidades subjetivas também de taxa, o que não é verdade, porque essas imunidades subjetivas que o artigo 156, alíneas A, B e C traz, é somente para impostos. Portanto, não há imunidade para taxa. Bem, pessoal, isso que eu queria trazer para vocês nessa nossa dica hoje. Na próxima aula eu vou trazer para vocês contribuições de melhoria, como mais uma espécie de tributo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só me mandar um e-mail ou me adicionar no Facebook, ok? Continuem no estudo e vamos lá!